Então, verificada a existência de quórum, declaro aberta a segunda sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte deste ano 2021. Em discussão e aprovação as atas da 12ª sessão ordinária de 2020 e primeira sessão ordinária de 2021 deste Colégio de Procuradores. Questiono se há alguma observação ou... Excelência, só uma observação. Se alguma medida foi tomada a respeito do fato que doutor Arli e doutora Miriam relataram, está no finalzinho da ata, Caís. A de doutor Arli se refere a um fato de ter sido interposto um agravo, para ver se há uma melhoria nas atribuições nas resoluções de delegação. Se já foi feita alguma reunião, algum fato assim. Porque lá na ata está bem resumido que tinha resoluções de delegação. Se já foi feita alguma reunião, algum fato assim. Porque lá na ata está bem resumido. Doutor Arli tinha mencionado que tinha recebido o processo, que tinha tido atuação. Caís, o seu realmente está travando. Mas, doutora Lourdes, eu não me lembro, sinceramente, se eu estava na primeira ou se era doutora Elaine. Na primeira. Mas o fato é que essa registrado na ata, eu tenho ela aqui. Perfeito. Era só para melhorar um pouco, esclarecer melhor se tinha sido registrado na forma mesmo. Então, eu posso perguntar a Caís diretamente, depois, excelência. Perfeito. E, assim, fique tranquila que eu, sinceramente, não lembro desta questão. Eu não me lembro, para ser honesto, se eu participei da primeira sessão do colégio esse ano, se eu estava ainda de férias. Porque o conselho eu não participei, mas do colégio eu realmente não lembro. De qualquer modo, essa questão daquela discussão sobre as delegações, eu já falei uma vez com Flávio Nóbrega recentemente, eu vou insistir hoje novamente com ele para que procure diretamente doutor Arli e doutora, qual foi a segunda, excelência? Doutora Miriam. Doutora Miriam, para que ele procure diretamente para saber o que é que houve, o que é que pode ser ajustado, porque ele tem mais propriedade sobre essa questão, né, da distribuição dos processos. Pode ficar tranquila que eu falo com ele assim esta sessão. Começa até a cair para não me deixar esquecer, só colocar no grupo do WhatsApp que eu me lembro, assim que terminar a sessão, de falar com ele. Quem presidiu a sessão foi a doutora Elaine. Foi a doutora Elaine, né? Eu realmente não me lembrava disso, mas pode ficar tranquila que eu ligo hoje mesmo. Foi não, acho que não. Foi não? A primeira sessão ordinária desse ano. Doutora Elaine. A primeira sessão ordinária desse ano foi presidida pela doutora Elaine. Doutor Eu. Mas tudo bem, de qualquer modo. Eu consegui. Independentemente de ter sido eu, não, porque eu sinceramente não lembrava deste aspecto específico, ainda que eu tiver presidido, da discussão da doutora Miriam e do doutor Arli, eu vou falar com o doutor Flávio para que hoje mesmo procure os colegas procuradores e possa já iniciar uma reflexão sobre como ajustar essa questão. No meu caso, excelência, a gente trouxe exemplificando, mas já aconteceu, já passou, não tem o que fazer. É para pensar nos casos futuros. A gente ver o que pode fazer para definir melhor essa questão. Né? E era para ver uma ponta, um diálogo entre realmente o núcleo e as procuradorias. Né? Acho que era o mais interessante. Eu asseguro que ele liga para a senhora hoje mesmo, até o final da tarde. Estou dizendo, mas no meu caso, esse problema já passou, não posso fazer. Não, mas é para que ele possa saber qual é o problema, para a gente poder ajustar agora, o que fazer, a gente melhorar para evitar o problema. Né? Não aconteça outras. Tranquilo. Essa revisão da delegação eu já venho falando há muito tempo, então eu cansei, eu parei, não discuti mais a matéria. Porque eu tanto falei com o procurador-geral quanto falei com o Flávio. Então não saiu nada, eu cansei e deixei. Então, de qualquer modo, registrada a observação da doutora Lourdes, né, sobre essa questão, que será ajustada com o núcleo recursal. Pergunto se há alguma outra observação ou divergência com relação às atas referidas. Não havendo, então, aprovadas à unanimidade. Autoriza a secretária especial para fazer a leitura do expediente.
Boa tarde, doutor Eudo. Boa tarde, senhores procuradores. Começo pedindo desculpa porque a minha conexão caiu e eu perdi boa parte do diálogo de vocês, mas acho que já se resolveu, né? Agora, nessas últimas colocações de doutor Eudo. Caso precise de alguma coisa, eu estou aqui, tentando estar a postos na medida do possível com essa internet, que não está me ajudando muito hoje. Mas eu queria apenas registrar, Excelência, a ausência justificada do 5º Procurador de Justiça, doutor Carlos Sérgio, e da 14ª Procuradora de Justiça, doutora Sayonara Café. Avisar ainda que doutor Fernando está nos acompanhando, teve uns probleminhas técnicos, mas está nos acompanhando através do grupo do WhatsApp. Qualquer coisa que se necessário for, eu farei essa ponte entre os senhores e ele. Registrar, por último, que a Secretaria recebeu 2 ofícios oriundos dos gabinetes dos desembargadores, Amaury Moura Sobrinho e Maria Zeneide Bezerra, agradecendo os ofícios que foram encaminhados para eles, em decorrência daqueles votos de parabéns externados na sessão anterior. Então, eles devolveram os agradecimentos por esses votos que foram enviados pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Apenas isso, Excelência, desejo uma boa sessão para todos. Muito obrigado, Caís. Então, seguindo as comunicações da presidência, proponho inicialmente votos de felicitações aos aniversariantes do mês e passo a nominar. Em 1º de fevereiro, Lúcio Romero Marinho Pereira. Dia 2, Eldro Sucupira Feitosa. Dia 3, Ana Carolina Lucena de Freitas Sindô e Augusto Flávio de Araújo Azevedo. Dia 8, José Augusto de Souza Pérez Filho e Calina Corrêa Filgueira. Dia 9, Gilcilene da Costa de Souza. Dia 16, Flávio Nunes da Silva. Dia 19, Sandra Angélica Pereira Santiago. Dia 21, Glaucio Pinto Garcia. Dia 24, Hermínio Souza Pérez Júnior. Dia 25, Rossana Campos Cavalcante Pinheiro. Dia 27, Alexandre Gonçalves Frazão. E dia 28, Carlos Henrique Rodrigues da Silva, nosso chefe de gabinete. Então, são os votos de felicitações. Pergunto se todos aprovam. Aprovo. Aprovados, então, à unanimidade, os votos de felicitações do Colégio de Procuradores aos colegas mencionados. Ainda nas comunicações da presidência, eu queria apenas fazer uma breve consideração. Todas as sessões do Conselho de Colégio eu tenho referido a situação epidemiológica interna, né, do MP, e discutimos também aspectos externos. Internamente, nós tivemos, nessa última semana, um aumento de casos que coincidiu de forma bastante emblemática com o aumento da taxa de ocupação de leitos e de óbitos que tem ocorrido no Brasil e no Rio Grande do Norte também, em particular. Nós tínhamos uma média anterior, durante os últimos meses, né, de outubro, novembro, dezembro, de 1 a 2 casos confirmados de integrantes ou colaboradores do MPRN, e agora, mais proximamente, tivemos um aumento para teve uma semana que foram 9 casos confirmados, e nessa semana passada foram 6 casos. Então, não há nada de assustador, mas, de fato, as medidas de distanciamento, cuidado com a higiene das mãos, a organização que fizemos da ocupação das salas, né, das quantidade de pessoas por ambiente, janelas abertas e todos os demais cuidados se mantêm. Não há como realmente relaxar, porque de uma semana para outra tivemos um aumento de, acho que eram 2 casos para 6. Diante do universo de integrantes, isso é pouco, mas estatisticamente é significativo e, portanto, tem que se manter a mesma política de cuidado. Nós tivemos muitas informações também a respeito das máscaras, acho que eu já tinha comentado na sessão do Conselho, mas estamos tendo mais informações a respeito do cuidado com as máscaras. Já tem sido divulgados estudos indicando que as máscaras de tecido só devem ser lavadas até 30 vezes. Alguns especialistas já estão indicando que se use 2 máscaras de tecido, e outros indicando que não se use máscara de tecido e use máscara daquelas mais profissionais, como a N95.
Na reunião passada da comissão, eu tinha proposto comprar mais 500 máscaras, já tinha sido deflagrado pela DADM o procedimento. Semana passada, agora, né, nessa semana, eu já orientei a DADM a adquirir mais 500, para a gente ter pelo menos 1.000 máscaras N95 para distribuir internamente. Perfeito. A doutora Darcy está ali devidamente portando a sua máscara mais profissional. Então, esses cuidados, de fato, ainda não há uma determinação da OMS a respeito da não utilização de máscara de tecido, por isso nós não vamos fazer nenhuma comunicação formal nesse sentido. Caso haja qualquer comunicação, nós vamos informar e orientar os integrantes do MPRN que descartem as máscaras de tecido e passem a usar máscaras mais profissionais, tipo PFF2 e do tipo N95. Por enquanto, continua a orientação em vigor, mas já quem tiver condição, eu mesmo procurei já no Mercado Livre e outras opções de adquirir máscaras aqui para a minha casa. Vou comprar máscaras N95, que até então eu não utilizava, sinceramente, mas com essas recomendações eu já estou me organizando. E na instituição vamos ter também uma quantidade razoável para distribuir entre integrantes e colaboradores. No mais, eu passo as comunicações desculpe, tem uma questão que Caís, inclusive, mencionou. Eu faço questão de trazer, até para que não haja alguma eventual divergência. O doutor Fernando está acompanhando pelo WhatsApp. A gente tinha ajustado, né, nas últimas discussões sobre o assunto, que seria possível qualquer acompanhamento virtual, desde que seja efetivamente o membro, o integrante do colegiado acompanhando. Então, coloco apenas, submeto aos colegas, se é possível que ele vote nas questões pelo WhatsApp, no grupo do colégio, assim que tiver a discussão quanto ao organograma, não, desculpe, eu esqueci a palavra, sinceramente. Essa aqui vai cair de organograma, calendário de eventos, cronograma, quando estiver em votação das eleições, para tanto para Procurador-Geral de Justiça como para Corregedor do Ministério Público, a gente escolhe naquele momento o voto dele pelo WhatsApp. Caís comunica aqui na sala. Se todos concordarem, podemos fazer assim. Todos aprovam? Aprovo. Estão aprovados à unanimidade, e assim fica valendo para os demais que têm algum problema. Hoje ele está com problema na internet, não consegue acessar aqui a sala virtual do Google Meet, mas pode acompanhar, portanto, e assim, se houver outra situação de algum outro colega que tenha a mesma dificuldade, não deixa de participar e votar na sessão do colégio. Passo, então, as comunicações da Corregedora Geral. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento da genitora do Dr. Geraldo Rufino, senhora Adélia Rocha Diniz. Todos aprovam, naturalmente. Estão aprovados à unanimidade os votos de pesar pela mãe do nosso colega Geraldo Rufino, pelo falecimento da mãe do nosso colega Geraldo Rufino. Eu não tenho nenhuma comunicação, quer dizer, só uma comunicação bem breve, mas antes eu gostaria de agradecer ao Procurador-Geral e muito especialmente à Procuradora-Geral adjunta, doutora Elaine, pela sensibilidade em relação à corregedoria, que finalmente nós conseguimos a integralidade do nosso quadro de pessoal. Então, essa semana veio a servidora Margarete para lá e assim a gente completa. Quando eu cheguei, não estava completo o quadro, em razão da forma de administração, nós tivemos que fazer algumas mudanças e agora nós, sim, conseguimos integralizar a equipe para poder realizar um trabalho adequado e tempestivo, como a corregedoria precisa ser. Então, agradeço ao Procurador-Geral e à Procuradora-Geral adjunta. Apenas um informe. Nossa estante específica para os livros dos membros, publicação dos membros, já chegou do Paraná e se encontra logo na entrada da corregedoria.
Então, a gente já encaminhou vários e-mails para os membros, tipo assim, doutora Iádia não mandou o livro ainda, mas assim, a gente tem uma estante só para as publicações dos membros do Ministério Público, logo na entrada da corregedoria. É uma forma de valorizar, né, o trabalho, porque não é simples escrever um livro, obviamente, valorizar o trabalho e faz parte da nossa atribuição mesmo, lá enquanto corregedoria. Não só do conselho, que avalia a questão da qualificação e do aprimoramento, que também a publicação tem a ver com isso, como também da corregedoria que faz esse acompanhamento. Então, só para informar, né, oficialmente, assim, para o colégio, que nossa estante já está lá esperando só as publicações chegarem. Nós temos algumas, mas ainda tem bastante espaço para as publicações. Então, era só isso. Obrigada, Excelência. Muito obrigado, doutora Carla. É só uma outra comunicação que eu terminei esquecendo, é que já foi encaminhado para a Comissão de Assuntos das Promotorias de Procuradoria, a doutora Daci, inclusive, confirmou o recebimento da proposta de definição das atribuições das segundas promotorias nas comarcas de Extremóis, Nísia Floresta, Canguaretama e Goianinha. Assim que a comissão concluir e submeter a este colegiado, levaremos ao Conselho para a deflagração do processo, né, de abertura da concorrência, de publicação dos editais, para as remoções, né, que é o primeiro provimento, é sempre a remoção, para estes cargos de segundo promotor de justiça nessas 4 comarcas de primeira entrância. Eram comarcas que historicamente tinham, né, dificuldades, inclusive na época das agregações designamos colegas para fora Nísia Floresta, as demais 3, e teremos naturalmente, já discuti isso com a doutora Carla, a corregedora, que está sempre muito atenta, e nós, assim da PJ como da corregedoria, buscando cada vez mais uma distribuição equitativa do trabalho entre os membros dentro da instituição, e ver aquelas situações em que há gargalos em promotorias. Hoje há um gargalo evidente na comarca na promotoria de Santo Antônio, já tínhamos discutido isso neste colegiado. Há uma dificuldade em Currais Novos. Então, vamos trazer a este colegiado também novas propostas de criação de cargos em algumas comarcas, o que naturalmente será posteriormente discutido. Excelência, peço só, uma vez que a Excelência trouxe esse assunto, o processo na comissão foi distribuído para mim, e iniciou o prazo hoje de 10 dias, que foi dado para os membros que atualmente estão nessas comarcas, nessas promotorias, desculpa, se pronunciarem a respeito das atribuições. Depois nós vamos, enquanto comissão, avaliar o que vier dos colegas, e aí as medidas vão sendo tomadas conforme o desenrolar, conforme a necessidade. Na realidade, há gargalo extremo em Santo Antônio, né? Tangará e Currais Novos. Então, são situações muito graves que, de fato, a gente precisa ter uma sensibilidade em relação a essas promotorias para que Caiu. A doutora Carla travou o microfone, mas, de qualquer modo, fica o registro da coincidência das preocupações da corregedoria com a da procuradoria, identificando justamente, pelo menos essas duas já de plano, nós identificamos também na Procuradoria, Santo Antônio e Currais Novos, e possivelmente mais uma ou outra, ou duas, né, que envolveria, aí tem algumas que estão em situação também delicada, como Tangará e outras. Então, como há o travamento, vamos seguir, doutora Carla, depois ela pode complementar as informações. Passo as comunicações da doutora Daci Pinheiro. Boa tarde, Excelência, sem comunicações, apenas registrando minha satisfação em voltar a vê-los, pelo menos nessa sala virtual. Muito obrigado, Excelência. É a mesma nossa. Doutor Anísio Marinho. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, eu também não tenho comunicação, mas gostaria de me congratular com os aniversariantes que Vossa Excelência nominou no início e que todos tenham um ano, muita saúde, com muita paz. É só, Excelência. Agora emudeceu também, né? E quem congelou foi eu. Foi.
Nossa, caiu tudo, caiu a minha, tive que retomar. Eu adianto que não tenho comunicações a fazer e acompanho as congratulações para os Creio que a nossa aniversariantes. decana pode seguir presidindo enquanto o doutor Eudo retorna. Doutora Darcy está muito calada hoje. Está feliz, está feliz. Para de gritar outra. Excelente. Não vejo a hora dessa vacina. Vai fazer 1 ano que eu estou dentro de casa. Minha filha tomou a 2ª dose hoje. Agora o Braz congelou. Tá ruim essa internet. Eu já Tá caí horrível hoje. Já caí 2 vezes também. Caís? Eu sumiu. Estou aqui, mas também com dificuldades, doutora. Passa uma mensagem para o doutor Eudo. Opa, está voltando. Está voltando, ele está voltando. Doutora Carla também sumiu. Estava falando. Eu estou aqui. Doutor Eudo? Ah, pronto. Carla voltou. Pronto, Carla estava congelada. Pois Eudo. Doutor Eudo? O que houve com ele, gente? Telefone para a casa dele. Estou falando com ele. Deve ter dado um mouse para lanchar. Eu saí. Herbert, você está no gabinete. Está no gabinete. Você tirou uma foto do teu gabinete. Eu também estou no gabinete. Eu já flagrei você. Você tirou uma foto do teu gabinete. Tem vários colegas que estão com as imagens congeladas aqui. Eu não estou vendo nenhuma movimentação. A sessão está sendo gravada, viu? Doutor Eudo? Pois é, olha, você, enquanto não volta aí, doutor Eudo não volta, mas está impressionante, é o tratamento dos planos de saúde com relação aos consumidores. Tá? Maltratos mesmo. Vi uma situação de uma pessoa que, com um banho de óleo quente, e a Unimed negar a pessoa fazer curativos em hospital, meu Deus do céu, tá um negócio maluco. Tanto, doutor. Muito brandas. Congelando geral. Congelou eu do Boa tarde. Desculpa a interrupção. A internet hoje... As bruxas estão soltas. As bruxas da internet. Afetando a internet. Aqui no gabinete está funcionando bem direitinho. Estou tendo problema, não. Mercúrio está retrógrado. Vocês podem me ouvir? Sim, doutor. Sim. Caiu novo. Aqui está tudo bem para mim. Para mim também, aqui está perfeito, no gabinete também. O gabinete está perfeito. A minha casa também, a minha biblioteca também está perfeita. É fake que você está no gabinete. A sua foto ficou profissional, eu gostei, rapaz. Ficou, né? Boa tarde a todos, novamente. Peço desculpa, as bruxas da internet estão soltas hoje, porque nem pelo celular eu consegui conectar. Eu tentei de novo aqui pelo laptop, deu certo. A comunicações estava, acho, com a doutora Lourdes, é isso? Ela já adiantou. Já adiantou. Ela adiantou. Okay. Não tem comunicações. Oliveira, tem comunicações? Eu também não tenho, não. Doutor Arli. Doutor Arli está bem concentrado ali. Eu vou perguntar em bloco, como hoje a gente está vendo que a internet pode ser até um problema geral, né? De alguns provedores. Eu vou pedir para que a gente possa adiantar. Pergunto se algum procurador tem comunicações, se não tiver, a gente segue para voltar aos cronogramas das eleições. Então, vamos seguindo. Não tem processo pautado para o do dia. Sigamos, então, para os assuntos institucionais. Eleição para o cargo de corregedor geral. O cronograma todos também receberam. Pergunto se concordam, se todos aprovam o cronograma da eleição para corregedor geral. Sim, aprovado. Aprovado, então, por unanimidade. A eleição
Todos concordam que seja virtual. Sim. Que pese ainda não termos nem lei, nem alguns regimentos essa alteração, mas tem sido feita e em razão da pandemia não há, né, o que questionar. Né? Então, todos aprovam. Aprovado, então, a unanimidade do cronograma e a forma virtual de eleição para o cargo de corregedor ou corregedora do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Quanto ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, pergunto se todos também aprovam o cronograma, todos receberam, se há alguma observação. Aprovado. Então, aprovada a unanimidade o cronograma para a eleição do cargo de Procurador-Geral de Justiça. Os colegas receberam também a minuta que regula a eleição e pergunto se todos concordam também com a forma virtual de eleição para o Procurador-Geral de Justiça, para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Aquele sistema que a gente já votou, né? Pelo voto. Pelo votos, exatamente. Vai ter lá as fotos de cada um, a pessoa escolhe, o mesmo procedimento. Excelente. Então, aprovada a unanimidade a eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça pela forma virtual e o cronograma da mesma forma. Tem alguém mascando chiclete aí. Para a mesa eleitoral, Caís, tem só uma observação aqui que eu não estou me recordando realmente que a eleição ocorrerá das 8 às 12. Isso, doutor Eudo, é que a gente replicou o mesmo que foi feito na eleição para o ouvidor. Então, antigamente, antes da pandemia, a gente fazia as eleições até 14 horas. Na eleição para o ouvidor, o colegiado decidiu que resumisse, né, esse período e ficou de 8 ao meio-dia a eleição. A lei complementar, ela diz que a eleição ela deve acontecer num período de 4 horas, pelo menos. Então, a sugestão da minuta é que, a exemplo do que aconteceu com a eleição para o ouvidor, também a eleição para procurador aconteça no intervalo de 8 ao meio-dia. Perfeito. Como todos poderão votar, inclusive para os seus dispositivos, né, móveis e nos computadores, eu penso que 4 horas para uma eleição virtual, que você não precisa se deslocar, é tempo suficiente. Contando que tem a VPN, né? O sistema do VPN. Isso, acesso não, perfeito. O VPN. Eu acho que é até importante fazer essa ressalva, doutora Iada lembrou bem, Caís. Pode ser incluído na minuta que das 8 às 12, salvo se houver alguma dificuldade com relação à VPN ou à própria internet da instituição, pode cair o sinal da CIT, e aí se prorrogaria até 18 horas, né? Pode colocar assim? Perfeito. Se houver algum problema grave, se tiver um problema grave... 18 horas? Com licença, não pode chamar de 2 horas. A gente pode, se houver algum problema, a gente pode prorrogar, sim, pelo sistema, e a sugestão é que ficasse a critério da mesa eleitoral, o horário. A depender da gravidade do problema, da quantidade de pessoas, né? Porque naquele momento a gente vai mandar imediatamente. E a mesa pode ver que só falta todos votar, eles mesmo ligam para os colegas e, de repente, até acelera o processo de votação e não teria necessidade de fixar um horário. Entendi, Caís. Eu concordo que fica uma mesa eleitoral, como votam os colegas. Por que não estabelecemos de 8 às 14 horas fechado? Porque aí dá tempo, se houver algum problema, dá tempo para resolver tudo. Não, tem que prever 4 horas, velho. São 4 horas. De 8 às 14? Esse horário, a votação virtual, doutor, eu acho que 8 às 12 é interessante até para o pessoal já acelerar o voto, que é tão simples o voto dele, não precisa nem se deslocar mais. Ele vai receber durante o dia, inclusive a gente manda mais de uma mensagem pela DECOM para lembrar. A comissão eleitoral mesmo pode lembrar os colegas quem não votou, pode mandar WhatsApp. É tão simples, que não justifica. O outro detalhe é que os candidatos, se tiver mais de um candidato, eles não vão saber quem votou. A não ser que a gente fique elaborando prévias dos votantes. E nas eleições passadas era mais fácil, porque sabia, e entrava em contato. Olha, você não votou ainda, liga, venha para cá. A comissão eleitoral sabe quem está votando, não sabe, Caís? Durante a comissão eleitoral coisa não fique. Informação. É importante que este colegiado apenas deixe registrado da necessidade dos órgãos de comunicação interno de lembrar 2 ou 3 vezes durante o período de votação
a todos os membros de que está ocorrendo aquela votação. Fica registrado dessa forma, certo? E deixa de 8 às 12 horas. E em havendo alguma situação que haja necessidade de prorrogação, o colégio autoriza a prorrogação até 14 horas. Não, a sugestão de cair, doutor Everton, o excelente a sugestão que seja o presidente da mesa eleitoral, é que a mesa decida quanto tempo necessário de prorrogação, porque pode ser uma coisa singela que ela diga, não, mais meia hora resolve, pela quantidade então, o colégio delega para que a mesa resolva. A mesa resolve conforme a circunstância, pode ser uma coisa simples que se resolve em pouco tempo, ela diz, não, vamos prorrogar por mais meia hora, porque teve uma parada de meia hora na internet ou na VPN, não sei. Às vezes as coisas se resolvem muito rápido também na internet, dá um problema, mas em 10 minutos tem uma reativa e etc. Perfeito, então delega poderes à mesa. A mesa, se todos concordarem, fica assim. É que é o seguinte, a previsão aqui para a mesa eleitoral decidir é os casos omissos. Esse caso não é omisso. Esse caso já estabelece o horário, né? Agora, se a gente considerar que é omisso uma situação excepcional, omissa uma situação excepcional, mas no caso do horário já está pré-definido, de 8 às 12, então não há omissão em relação a isso. Mas, doutor Zé Alves, o que eu estou sugerindo é corrigir a redação da resolução, de 8 às 12, salvo prorrogação por necessidade justificada deliberada pela mesa eleitoral. Podíamos até botar nessa redação. Perfeito. Salvo prorrogação decidida pela mesa eleitoral em caso de necessidade justificada. Caís, por favor, depois. Já acrescenta, se todos aprovarem, já vai ficar assim na redação. Então, aprovado à unanimidade. Perfeito. Então, passamos para a eleição, para a escolha dos membros da mesa. Para presidente, como já teve em outras oportunidades recentes, doutor Herbert é a nossa indicação. Mas não é obrigado, não. É indicação. Eu já fui. É justamente por já conhecer o sistema. Não, é bom rodar. Ninguém lhe supera, não, velho. Você é vocacionado, velho. Já tem a questão presencial, você já está imunizado. Você já está imunizado. Fiz o IgG ontem, não me pegou, mas eu paguei, fiz, deu alta. Graças a Deus. Eu estou à disposição, excelência. Muito bem. Então, o doutor Herbert fica ou não? Porque a doutora Naide... Vossa Excelência... Doutora Naide nasceu para isso, doutora Naide. Não nasci para isso, mas me sinto no dever, porque no outro, doutor Herbert era o meu suplente. Pode ser seu suplente, doutora Naide, sem problema. Eu tenho um impedimento, então eu fico totalmente à disposição, que eu estou lhe devendo essa, viu, Herbert? Então, pronto, doutora Naide como presidente, doutor Herbert como substituto. Tá ótimo. E os promotores de justiça... Caí já entrou em contato, eu pedi para que já adiantasse, já confirmaram a disponibilidade, se o colégio aprovar, já ficaria como titular doutor Isabela Lúcio e doutor Sérgio Sena. Podem ser os mesmos? Excelente. Então, aprovados à unanimidade. Suplentes, também confirmados, Augusto Flávio e Érica Verícia, se aprovado pelo colegiado. Aprovado, então, à unanimidade. Então, decididos os horários, o cronograma, a forma virtual pelo sistema votos, a mesa eleitoral, os promotores que participam e os procuradores, não há mais nada a esse respeito a tratar. Pergunto aos colegas se há algum assunto institucional que queiram ver discutido, que surgiram para a discussão. Não. Não havendo, então, em prazo, mais uma vez, recorde, concluímos a nossa sessão, desejando uma boa tarde para todos e até a próxima, se Deus nos permitir. Deus quiser. Boa tarde, bom carnaval. Boa tarde, até logo.